Bom dia, quinta-feira, 15 de agosto, 8 horas. Hoje estamos começando o Jornal Senado em dia, 15 minutos mais cedo, por conta dos horários das comissões. O Senado deve votar mini-reforma eleitoral até o final deste mês. Projeto aprovado no plenário modifica regras para investigações de acidentes aéreos. A audiência pública houve representantes do Google, Facebook e Microsoft sobre denúncia de espionagem dos Estados Unidos no Brasil. Comissão de Constituição e Justiça discute esta manhã a PEC dos recursos. E Senado lança a versão digital da Constituição. O Senado deve votar uma mini-reforma eleitoral até o final de agosto, que, se for aprovada, valeria já para as eleições de 2014. O acordo foi feito ontem na reunião de líderes partidários. Entre as mudanças está a diminuição do período de campanhas. A proposta foi apresentada durante a reunião de líderes nesta quarta-feira. Senadores querem diminuir os custos das campanhas eleitorais. O encarregado de elaborar a proposta será o senador Romero Jucá. Ele já divulga algumas modificações, que serão analisadas primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos diminuindo o prazo de campanha, nós estamos mudando o prazo de convenção de junho para julho, nós estamos mantendo os tempos de televisão, mantendo os horários de televisão, mas nós estamos proibindo placas, proibindo faixas, proibindo o envelopamento de carros, ou seja, diminuindo despesas exatamente para que a campanha possa ficar mais democrática e mais igual para todos. O texto também traz mudanças nas regras das convenções partidárias e não define como pré-campanha a manifestação de candidatos nas redes sociais. Mas para cortar os custos, haverá a diminuição do prazo oficial das campanhas, que atualmente é de 90 dias. O líder do DEM diz que essa diminuição não é consensual. Alguns partidos não veem com bons olhos o encurtamento, principalmente alguns partidos de oposição que entendem que uma campanha curtíssima, é contra os interesses da oposição, que precisa de mais tempo para debater, para criticar e para propor. Mesmo assim, a maioria dos líderes quer votar a proposta na comissão e no plenário até o fim do mês. O texto, que então seguiria para a Câmara, teria que ser aprovado pelos deputados até outubro para valer nas eleições de 2014. O líder do PT diz que, apesar de não ser uma reforma completa, ela é importante para o país. Isso não anula todas as iniciativas. Analisar o projeto de iniciativa popular que está aqui, analisar essa possibilidade de plebiscito que o meu partido, por exemplo, defende, mas ter da parte do Congresso Nacional, através do Colégio de Líderes, uma iniciativa, porque ela foi apresentada na pauta de prioridade e até agora só tratamos do suplente de senador. O senador Wellington Dias afirmou também que o Senado deve mudar o texto da proposta sobre o orçamento impositivo. Essas alterações permitiriam destinar o mínimo de 50% do valor das emendas parlamentares para a saúde. Segundo o líder do PT, isso poderia garantir mais recursos para os municípios. O plenário aprovou ontem um acordo internacional para que o Brasil volte a integrar a Organização Internacional de Madeiras Tropicais. Os senadores também aprovaram um projeto que modifica as regras para investigações sobre acidentes aéreos. A proposta define que o CIPAER, Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à Força Aérea, tem como principal objetivo prevenir outros desastres. O projeto, modificado no Senado, volta à Câmara dos Deputados. Ele autoriza o CIPAER a não apurar um acidente quando for constatado crime, o que não impede outras investigações. O plenário também aprovou 2 acordos internacionais. O primeiro, sobre segurança da aviação civil, assinado com a União Europeia. O outro é o Acordo Internacional de Madeiras Tropicais, assinado por vários países e que trata da conservação e do uso sustentável da madeira de florestas tropicais. Após a votação do Código Florestal, o Brasil precisa ter uma política melhor definida para as suas florestas. E a aprovação desse acordo, desse tratado hoje aqui no Senado, permite que agora o Brasil volte a participar da Organização Internacional de Madeiras Tropicais, inclusive sendo sujeito desse processo, atuando no comando dele. O plenário também aprovou o projeto que cria cargos em carreiras como infraestrutura, meio ambiente e de auditoria do Sistema Único de Saúde. Outra proposta aprovada
transforma vagas dos Ministérios da Previdência, da Saúde e do Trabalho em cargos do Ministério do Meio Ambiente. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que determina a perda automática do mandato de parlamentares condenados por crimes contra a administração pública. A matéria segue agora para votação no plenário. De acordo com o texto, a perda do mandato de deputado e senador passa a ser imediata após a condenação definitiva por improbidade administrativa, crimes contra a administração pública ou outros crimes cujas penas sejam de 4 anos ou mais. Nesses casos, se o Supremo decretar a perda de mandato, a mesa da Casa Legislativa se limitará a comunicar a perda do cargo, não havendo a necessidade de votação em plenário. O que acontecerá a partir de agora é que nenhum parlamentar com pena transitada em julgado poderá permanecer no mandato sem que as mesas, tanto do Senado quanto da Câmara, possam imediatamente definir a perda do mandato. A PEC prevê que nos outros processos de cassação, a perda de mandato deverá ser decidida pelo plenário de cada casa com voto aberto. A proposta reafirma uma posição que o Senado já tomou em julho do ano passado, ao aprovar outra proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto nos processos de cassação. Esta PEC que nós aprovamos aqui está lá numa gaveta escura da Câmara dos Deputados. E agora nós aprovamos novamente que, em se tratando de perda de mandato, cassação do direito de mandato, a votação tem que ser aberta. A regra na Constituição é o voto aberto, para que o cidadão possa saber de que maneira o seu representante aqui esteja a votar. Os senadores também aprovaram um projeto que define regras mais claras na relação entre passageiros e empresas aéreas. Ele prevê, por exemplo, que o consumidor terá 2 horas para desistir da compra e ainda que a taxa para remarcação ou cancelamento ficará limitada a 10% do preço da passagem. Nós estamos criando um modelo, depois de um longo estudo na matéria. Espero que com essa nova política ou um novo eixo de tarifação aeronáutica no Brasil, nós possamos ter um cliente, sabedor das suas responsabilidades, cônscio dos seus direitos e uma legislação que possa amparar tanto as empresas quanto aos consumidores. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Começou há poucos instantes a reunião da Comissão de Direitos Humanos, que faz audiência pública sobre a violação dos direitos da escola bilíngue para deficientes auditivos e das APAES. Acompanhe.